Bom dia, queridas e queridos, amados do Senhor. Mais uma vez estamos aqui nesta manhã linda e maravilhosa que Deus preparou para mim e preparou para você, né? Amanhã é uma coisa muito linda, né? Porque é onde começa tudo. Mas Deus nos mostra que temos sempre a oportunidade de ficarmos melhores, né? E para que a gente fique melhor, vamos buscar a palavra do Senhor, né? Porque quanto mais a gente aprende da palavra do Senhor, mais a gente se liberta, não é verdade? Conseguimos entender melhor que tem esperança para nós. E nessa manhã, o Senhor me colocou, né, para dividir comigo e com você, para a gente falar sobre a graça dele, né? Então, eu fico muito contente quando eu leio essa palavra que diz para mim que eu não mereço nada, né? Eu não tenho condições humanas, né, de merecer alguma coisa em relação ao Senhor. Mas Ele me escolheu. Ele te escolheu. Então, quando você é escolhido, você é escolhido, não adianta. Não adianta. Pode passar o tempo que for, mas você é escolhido do Senhor. Aonde quer que você esteja, vai ter algo diferente em você, mesmo que ninguém veja isso. E graças a Deus que o olho do Senhor é diferente, né, do olho do homem da terra. E eu buscando aqui sobre a palavra do Senhor, lendo, pesquisando, eu anotei, né, de acordo com a literatura, né, diz que graça é favor que se dispensa ou recebe. Diz mais ainda que é dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. Queridos, é muito bom escutar isso, porque somos muito falhos. Nós não sabemos amar Deus da forma que Ele realmente merece. A gente diz que ama o Senhor e a gente ama mesmo, mas o amor de Deus, pega o amor que a gente sente por Ele e multiplica assim infinitamente mais. É o amor dele, então a gente não conseguirá entender esse amor que Ele tem por nós, porque é o amor mais puro que existe. E é incondicional, ele não te dá condições, ele não diz assim pra você, eu só vou amar você se você fizer isso. Deus, ele ama a gente independente do que a gente faz. Só que na palavra dele, né, nos ensina, né, certamente a obedecê-lo, né? Então, às vezes tem gente que pega essa palavra, né? Eita, é pela graça, aí quer fazer tudo que o mundo tem a oferecer e não é bem assim. Olha, para falar a verdade, eu acho que pela graça é mais difícil. Porque a gente se vê numa situação assim que às vezes as pessoas pensam que a gente pode fazer tudo, né? Aí olha pra gente assim, ó. Mas só que Deus, ele nos mostra que é justamente o discernimento. A gente tem que ter discernimento do que a gente fala, do que a gente faz, do que a gente veste, do que a gente indica, do que a gente trabalha, do que a gente sonha, né? É tudo, a gente tem que ter discernimento. Porque às vezes a gente diz assim, ai meu Deus, eu quero fazer assim, assim. Aí Jesus usa o seu Espírito Santo e diz, não é assim. Eu vou fazer melhor por você. E aí a gente muda o rumo
da situação, porque Deus toca no nosso coração e a gente muda, é o discernimento. Então, nem tudo que a gente acha que é bom pra gente é. Então, eu sempre peço muito a Deus que me dê discernimento, porque nem tudo eu sei. Mas eu tenho que buscar, né, devagarzinho, na orientação do Senhor, o que é melhor. E Ele fala dentro do nosso coração, porque Ele mora aqui. Ele mora aqui, dentro do meu coração e dentro do seu coração. Ele escolheu morar dentro do seu coração. Não foi você que disse, Jesus vai morar aqui. Não, é Ele. Então, é muito bonito esse amor que Deus tem por nós, que nos alcança de uma forma maravilhosa, que nos diz que tem esperança para nós, né? Como fala lá em Abacuque, né? Então, graças a Deus que tem esperança, meu irmão, minha irmã, para mim e para você. Então, falando da graça, em Efésios 2, 8 ao 10, eu escrevi aqui já para ficar mais fácil, mais rápido, e diz assim: porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. É uma palavra saborosa de falar, né? Então, Deus deixa claro aqui que não adianta só fazer obra. Deus diz que tem que ser as duas coisas, né? Então, é muito importante, né, que você esteja junto com a fé e com as obras, né? E Deus vê tudo que você faz, tudo que eu faço, né? Você não precisa estar provando nada para ninguém, mas você precisa andar no caminho que Deus quer que você ande, né? A sua fé é muito importante, a minha fé é muito importante, mas é também importante que a gente junte com as obras. Mas ele também diz aqui que se você só fizer a obra e não tiver a fé, né, forte, cadê tudo? Então é um conjunto, né? Então Deus, ele é muito, muito especial, porque ele ensina na sua escritura. Eu sei que é difícil a gente entender toda a Bíblia, mas a gente consegue, pelo Espírito, entender o que Deus quer dizer. Então Deus diz aqui que não deixa que seja só pelas obras. Por quê? Porque essa carne aqui, ó, pode se gloriar, e Deus não quer que você fique se gloriando assim, ó, eu fiz isso, eu sou bom. Olha, minha gente, eu sou bom. Não é assim que Deus quer que você faça. Deus vê você e Ele sabe. Ele sabe se você é bom, se você não é, se você está com interesse, se você não está com interesse. Deus, Ele está contigo. E graças a Deus, comigo também, porque Ele diz aqui, ó, graça. Então, pela graça sois salvos. A Escritura diz isso, por meio da fé. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que não se pode ver. Então, tenha fé, meu irmão. Tenha fé, minha irmã. Amados e queridos do Senhor, não desista, porque Deus não desiste de você. Deus, ele diz aqui que ele te ama e ele me ama também. Então, graças a Deus por isso. Quando eu digo que Deus me ama, me dá uma força tão grande. Quando eu escuto alguém dizer assim, Gleice, Deus te ama. Eu vou dizer, amém, tá certo, eu já sei. Não, Deus está mais uma vez te dizendo que Ele quer o teu bem, que Ele quer o melhor para você. Às vezes a gente diz, fulaninho, Deus te ama. Eu já sei. Veja só como é difícil de uma pessoa dessa escutar de Deus que Ele é amado do Senhor, né? Então, continue acreditando, Deus está com você, continue acreditando, Deus, ele te ama independente do teu erro,
né? O que nos separa do Senhor é o nosso pecado, mas podemos matar a nossa carne, podemos correr um pouquinho atrás. Perfeitos nunca seremos, nunca, né? Aqui ele diz, ó, que não vai deixar ninguém se gloriar, porque é tudo dele, é tudo feito para ele, entendeu? Então tudo que fazemos aqui na terra é dele. Ninguém tem que estar se gloriando de nada. A gente tem que buscar, a gente tem que amar, a gente tem que doar, a gente tem que melhorar em Cristo Jesus para que a graça cada dia mais caia sobre nós, né? Nós não sabemos amar Deus como Ele realmente deveria ser amado, porque Ele nos ama infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais. Deus, Ele te ama e Ele me ama também. Amor.